Salve, salve família na paz, tamo junto. O vídeo de hoje vai ser completamente fora de tudo que vocês já viram aqui no canal. Vai ser sobre minha profissão e eu acho que chegou a hora de eu comemorar os meus mais de 10 anos como designer. Eu sou formado pela ISPM e, por incrível que pareça, fui um aluno exemplar, nunca tive nenhuma ADP. Fiz o primeiro projeto empreendedor de design na faculdade, entrei na incubadora de negócios, abri um estúdio de design com os amigos, sempre tive um pouco esse lado empreendedor. Vou contar um pouco nessa história do design, como eu consegui empreender um pouco das coisas e até mesmo o próprio canal do YouTube. Então realmente, se você gosta do canal, se você gosta dos vídeos, já deixa o likezão aí pra nós. Então vamos que vamos contar um pouco sobre a minha história como designer, que já vão fazer mais de 10 anos que eu tô na área. Então nisso eu botei esse casaco aqui, acho que vou sacar mesmo a peita pra manter a identidade visual do canal, tá ligado? É isso. Então, porque tatuagem também é uma questão de design e arte, né? Meu pai tem um estúdio, então desde moleque eu já trabalhava junto com ele. Meu pai sempre na ferramenta, trabalhava com PageMaker, InDesign, Photoshop, e minha mãe mais na questão de técnica de impressão, tipos de papel, dobraduras. Então dos dois lados eu comecei a aprender, meu pai na parte das ferramentas, minha mãe na parte das técnicas. Então desde moleque já comecei a entender muito sobre o assunto, onde antes de vir com o design tinha o planejamento, a questão de entender o que o cliente precisava, trazer uma coisa inovadora, desde um press kit com uma dobradura diferente para conseguir colocar um papel ou até mesmo um pendrive. Na época era CD, eu acho que eu peguei no finalzinho do disquete, mas quando eu realmente comecei a trabalhar já era o CD, não tinha nem pendrive nem nada. Então desde moleque eu tava nessa área. Quando eu comecei a mexer na ferramenta, foi para começar a trazer um pouco do mundo digital, nesse mundo impresso que tinha no estúdio dos meus pais. Como meu pai era diagramador de jornal, a gente fazia muito press kit de evento, que é muito focado no campo do impresso, do design gráfico. Eu comecei a querer somar o que os meus pais ofereciam com o campo do digital. Então esse press kit que eles faziam impresso, eu comecei a estudar Flash para fazer isso no digital, onde que o cliente antigamente pegava através do CD, eu conseguisse fazer com que ele pegasse dentro da minha apresentação do Flash a foto que ele iria trabalhar na notícia. Então eu comecei a estudar um pouco essa questão do digital, desde a apresentação em Flash e até mesmo depois próprias ferramentas do Photoshop para trazer algumas fotos montagens diferentes para colocar numa capa. Eu já comecei naquela época a entender de tipos de cores, tipos de tipografia, combinações de tipografia e cor, layoutação, espaço em branco para dar um respiro. Então todas essas técnicas eu já vinha aprendendo junto com meu pai, e isso mesmo antes de eu entrar na faculdade. Então isso é muito interessante para quem gosta de fazer design ou para quem quer fazer design. Você já tem uma bagagem, uma base muito interessante das ferramentas que são os softwares, para que você chegue na faculdade já tendo um conhecimento e aí sim realmente não perder tanto tempo nesse aprendizado e já começar a praticar. Tenho certeza que essa evolução dentro da faculdade você vai poder aproveitar muito mais esse tempo. Minha dica que eu te dou é pratica. Independente de você ter um diploma ou não, a sua arte realmente vai falar muito mais. Eu falo isso porque eu fiz uma faculdade, tinha muita gente que se formou lá, que foi para outras áreas como atendimento, planejamento, porque realmente o design, querendo ou não, você tem que ter dom ou uma sensibilidade para fazer combinações, entender de estética, layout e tudo mais. Essa parada aqui, anos e anos de faculdade realmente podem te dar esse conhecimento, mas o feeling é uma coisa que você nasce ou você começa a ter uma visão desde criança, a entender a arte e tudo mais, e você consegue aplicar de uma maneira mais fácil. Então eu cheguei a somar com a questão do digital em apresentações, e depois comecei a entrar um pouco no mundo do desenvolvimento de sites, não tanto na questão da programação, mas mais a questão do layout, de um workflow entre páginas para entender mais ou menos um caminho. Isso daí a gente vai entrar até mesmo na questão do X, que é User Experience, ou do I, que é o User Interface, que é a interface das coisas. Então eu vinha somar muito com essa questão de digital, o que meus pais tinham do impresso,
E já nessa época, eu deveria ter mais ou menos uns 16, 17 anos, eu já comecei também a pegar uns freelas, porque naquela época de moleque já tinha uma galera que queria fazer balada e você poderia fazer o flyer de uma balada, ou até mesmo um moleque tinha uma festa e você pode fazer o logo dele. Como eu tive muito amigo a minha vida inteira, desses amigos eu sempre vi oportunidades para realizar trabalhos. Isso é uma das coisas que o empreendedor realmente precisa ter muito. Você precisa ter uma visão. E se você tem um amigo ou se você tem algum cliente ou alguma oportunidade onde ele está mostrando um problema, a sua visão do empreendedorismo tem que ser trazer essa solução. Porque normalmente o cara não vai ter, e normalmente essa solução pode vir através da sua ferramenta do design. Como um cara tem uma festa, você precisa fazer um flyer. O cara tem um restaurante, você precisa fazer um cardápio. Isso vai muito amplo a partir do momento que você começa a olhar 360 graus, que eu vou explicar um pouco depois, que foi isso que eu procurei fazer a minha vida inteira como designer, que é procurar todas as áreas, não somente se limitar a uma categoria, sempre pensando no branding. Então nessa busca de entender 360 graus, como tudo funcionava, eu fui e entrei na faculdade de design. Enquanto isso, ajudava meu pai no escritório com ele, já fazia os freelas com meu amigo, com o Hagen, e nessa questão dos freelas foi uma das coisas que mais me ajudou na vida, que realmente desse lado empreendedor, quando você busca em dar seu máximo, você vai ver que todas as pessoas precisam do seu trabalho. Todas as pessoas podem dar um passo além com o seu trabalho. Todas as pessoas podem ter mais clientes. Todas as pessoas podem ganhar mais dinheiro. Todas as pessoas podem ter um espaço melhor no mercado. Tem um logo, tem uma identidade visual, tem um cartão de visita para você entregar para um cliente, tem um site para ter um posicionamento na internet, ter uma apresentação persuasiva para mostrar o seu produto, fazer com que o cliente entenda da melhor maneira possível. Então nessa época de moleque que eu trabalhava com ele, a gente acabou pegando muitos tipos de trabalho. Um exemplo vai ser um restaurante de uma amiga minha, que a gente fez toda a identidade visual, isso a gente diz as cores que elas iam utilizar, a tipografia, o logo, como esse logo deveria ser aplicado, cartão de visita, cartão de desconto para os clientes, cartão de check-in de pratos para depois ganhar um brinde, o cardápio, a apresentação para fornecedor, o site, até mesmo um pouco da ambientação, do design de ambiente que ela tinha. Então a gente começou de moleque, isso daí eu tinha 18, 19 anos, já trabalhar muito. Então durante toda a faculdade já trabalhava como freela e chega um momento onde precisava fazer um estágio. E a faculdade obriga você a ter esse estágio. Foi um momento onde eu parei e vi o que eu queria somar, o que faltava um pouco, o que o mercado estava indo e eu precisava entender para buscar esses 360 graus que eu sempre quis desde moleque. Então eu sabia um pouco do impresso, do digital, sabia um pouco do brand, sabia um pouco da embalagem, sabia um pouco do design de ambiente, apresentação, e daí uma das coisas que eu não tinha ainda era o mobile e aplicativos. Eu entrei numa empresa chamada Parsec, era uma empresa focada em fazer aplicativos para iPhone e iPad, então eu cheguei lá já para fazer interfaces, também trabalhava já como User Experience, o que o cliente ou o que o usuário poderia fazer dentro daquelas ferramentas, como otimizar o caminho dele, e já pensando muito na questão do clique da mão da pessoa, de como que ela olharia para aquele pequeno espaço e como num pequeno espaço conseguir organizar todas as informações da melhor maneira possível, da mais clara e da mais objetiva. Então eu entrei na Parsec Digital para entender um pouco mais desse mundo do mobile e de aplicativo, para somar aquela peça do meu quebra-cabeça do design 360 graus. A gente hoje em dia fala desse Omni, que é todos os canais que a empresa tem. Foi isso que há muito tempo atrás eu já buscava entender, de se você tem uma empresa, um produto, é uma pessoa, você vai se comunicar em todos os segmentos. Então é interessante você se especializar, mas a minha visão era entender tudo para que nenhuma peça faltasse. Tive que sair da Parsec Digital no momento onde o PGD, que é o projeto de conclusão de curso, normalmente nas faculdades são TCC, mas no design é PGD. Nosso projeto de conclusão de curso foi abrir um estúdio de design chamado Estúdio Monochrome, sendo o primeiro projeto empreendedor de design na faculdade. Então daí eu fui o responsável por fazer essas reuniões com o Balian, entender também um pouco mais de como um estúdio ou como um freelance deveria se portar no âmbito financeiro
continuei a trabalhar muito, dessa vez só que com clientes maiores ainda. A gente trabalhava para Toda Skin, trabalhava para TAM, Oi, Ledton, empresas muito grandes, onde a gente já tinha um suporte muito bom, entregava produtos com uma qualidade interessante e, é óbvio, com um preço mais acessível, porque a gente realmente queria penetrar no mercado, buscando aí uma estratégia de posicionamento. Então, na época que eu estava com o estúdio de design com os amigos, eu criei uma marca de roupa chamada Duslock, mas isso para você ver como o design que eu fui aprimorando, eu fui começando a aplicar. Então até mesmo minha marca de roupa, que começou como um sonho, eu via no design as ferramentas para conseguir viabilizar esse sonho. Então, da Duslock, eu fiz o logo, toda a identidade visual, que era a tipografia, que era a paleta cromática, cartão de visita, tag de roupa, a modelagem para ir para a confecção, ficha técnica, estampas, o fotolito, acompanhei na confecção, ajudei na modelagem da roupa, fiz o site, que é o e-commerce, ajudei no stylist para a produção das fotos no estúdio que era de um amigo meu, que é o Fuica. Comecei a ver que esse design poderia ser aplicado em tudo e nada poderia realmente bloquear minha vontade de fazer coisas. Eu ia para o artesanato, eu ia para a confecção de roupa, abria um estúdio com os amigos, fazia apresentação de uma maneira bem persuasiva, eu conseguia vender quase tudo que eu tinha na mão. E isso eu fui me aprimorando. Fui me aprimorando como conversar com o cliente, desde sempre a questão de eu trabalhar como freelance com meu amigo. Há muito tempo atrás que eu conversava com o cliente, acabei fazendo a parte do atendimento de agência. Acabei fazendo a parte da administração de uma agência, em reunião com diretores enormes, desde sempre eu tive alargador, tinha tatuagem, já entrava nas reuniões com 10 pontos a menos, tendo que provar muito mais pelo preconceito que ele tinha sobre a minha aparência. Então foi fazendo com que eu cada vez tivesse que mostrar mais, e esse dever de ter que mostrar mais, e a vontade de querer conhecer tudo, fez com que eu sempre continuasse faminto de conhecimento. Então procurei do design, do impresso, do mobile, da apresentação, do branding, de tudo que eu tinha na minha mão, pegar essas engrenagens, fazer um planejamento adequado para o cliente em cima da verba que ele tinha, de uma maneira muito mais tranquila e planejada, pensando que realmente eu poderia fazer tudo para ele ter um destaque, mas com o planejamento faria com que todas as etapas fossem concluídas no seu tempo certo, e até mesmo ele ter o dinheiro para conseguir pagar a curto, médio e longo prazo. Fiquei nesse estúdio de design com os amigos por uns 2 anos e meio. Foi aí quando eu vi que o esporte realmente estava tomando uma parte muito grande da minha vida. E eu acabei vendo que no campo do esporte tinha pouca gente disposta a realmente fazer a diferença ou fazer um trabalho diferente. Na época estava muito em auge a questão do blog, acompanhava já o blog de algumas meninas, mas não tinha tanto um blogueiro, um moleque blogueiro disposto a falar um pouco das coisas, a botar a cara a bater e se predispor a escrever. Do meu site, que era meu portfólio, Poulo Longo, que eu troquei ele para um blog. Comecei a mostrar um pouco o dia a dia que eu tinha, já estava bem imerso no mundo do esporte, já treinava bastante, já tinha o grupo de corrida, o Outra Fé, já estava disposto a realmente dar dicas, principalmente de motivação, desde encarar problemas até mesmo conseguir ter autoconfiança, ter um estilo, buscar determinação para fazer as coisas. Eu tento mudar a interface do meu blog, eu tento mostrar a usabilidade do meu blog para que a pessoa leia o texto, tenha a compreensão daquilo que eu estou querendo falar, que as fotos ou os links estejam no lugar correto para que ela clique e vá para o site de uma pessoa, para que ela realize uma ação, para que ela entenda aquele texto e tenha motivação para fazer um treino. Não é só um blog. E daí a gente entra na questão de como o meu design eu utilizo para influenciar as pessoas. Meu design, ele fez o blog. E o blog tem os banners de uma maneira correta, tem o texto de uma maneira onde a pessoa vai ler e vai ser direcionada para o que eu tô querendo que ela faça. É óbvio, ela só vai se ela quiser, mas eu vou ajudar esse caminho dela a ela encontrar da maneira mais rápida o que talvez ela esteja procurando. Que é diferente de uma pessoa que só quer escrever um texto lá e talvez ganhar alguma coisa. É muito diferente. E esse é o trampo que eu tento mostrar, tá ligado? Eu não sou um atleta especializado, eu não sou uma pessoa que vive de esporte.
ligado? Eu sou um designer. Eu sou um designer que teve o esporte como uma mudança de vida. E hoje em dia eu divulgo tanto esporte porque eu sei como o esporte me ajudou a mudar de vida. E isso, quando a gente entra na questão de quando eu comecei a trabalhar o meu blog, as minhas redes sociais para divulgar o esporte, eu já tinha essa bagagem de ferramenta onde possibilitou fazer o blog, depois possibilitou fazer o canal do YouTube. O canal do YouTube eu que filmo, eu que edito, eu que coloco motion. Pode ter certeza que você vendo esse vídeo um pouco da cor que eu escolhi para o fundo do meu quarto, isso há muito tempo, a disposição dos objetos que eu tenho no meu quarto, a mudança do quarto que eu fiz, o cenário, até mesmo a iluminação. O design está aplicado nisso, tá ligado? Não é só um vídeo que eu estou fazendo. Quando eu estou fazendo um vídeo, eu estou pensando nesses meus 10 anos que eu estou atuando na área de design, como eu vou conseguir desses 10 anos, conseguir aplicar nesse vídeo. Até mesmo quando eu vou fazer um post, qualquer post vai ser a mesma coisa. Se você entrar no meu blog, você vai ver que quase todo o conteúdo é autêntico. Quase toda a foto foi eu que fiz. É ali que o meu design está sendo aplicado. É ali que depois de 10 anos que eu estou trabalhando, eu estou fazendo meu design ali. Depois eu comecei a entender de analytics para conseguir rastrear o que as pessoas estavam querendo, para fazer umas peças mais direcionadas para o que eles gostavam de ver. E isso eu comecei a aplicar no meu blog. E daí depois do Analytics eu comecei a entender de SEO, que são palavras-chave, e depois eu comecei a entender de muitas outras coisas que um marketing poderia fazer. Então eu vinha somando naquela ideia do 360 graus. Não só mais o design, mas como uma peça integrada do que o cliente precisava, o público que vai querer aquele produto, e eu não vou fazer de uma maneira forçada, querendo pegar todo mundo e enfiar aquele produto nele. Eu vou fazer para um público que quer aquela coisa, eu vou fazer a ferramenta para mostrar o caminho para ele da melhor maneira possível, porque eu sei fazer o marketing, eu sei pegar o público certo, eu sei pegar o target ideal, a linguagem para daquele público na mídia ou na ferramenta, no suporte, na plataforma ideal. O bagulho é muito mais do que o design. É tipo 10 anos, 15 anos trabalhando na área de oferecer soluções para as pessoas com as ferramentas possíveis, e se não for possível, eu vou estudar. Voltando na parada de estudar, eu já tinha o design, o impresso, a apresentação, o mobile, o aplicativo. O que faltava para mim? Foi aí que eu busquei mais um estudo. Foi aí que um amigo meu, o Juba, estava trabalhando numa empresa onde abriu uma vaga numa das maiores empresas de e-commerce do Brasil, a Inext. Mas lá eu procurei me aprimorar no âmbito do e-commerce, muito na questão do UX, que é o User Experience. Como em 3 páginas, vamos pensar 3 páginas, que é uma página da home, de categoria e de produto, como nessas 3 páginas o usuário poderia navegar, ter a melhor experiência de compra, encontrar da melhor maneira possível aquilo que ele realmente procura e como otimizar o sistema de compra. Como fazer ele comprar da melhor maneira possível, mais rápido, o que ele realmente quer, ajudando com filtros, ajudando com a disposição dos produtos na tela, ajudando com banners, com categorias. Então foi lá que eu também procurei entender um pouco mais esse mundo do e-commerce, tá? Isso foi a última empresa que eu trabalhei. Eu saí mais ou menos há um ano e meio, quase 2. Desde então continuo fazendo um pouco do freela de design para alguns amigos. Realmente reduzi muito a questão de desenvolvimento de freelance, focando realmente em trabalhar na questão da divulgação de esporte, divulgação de produtos, divulgação de lugares e divulgação de coisas que podem fazer a diferença das vidas das pessoas de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais balanceada. É nóis, família, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa minha vida como designer. Sei que ficou um pouco grande, porque infelizmente ou felizmente eu botei a minha vida como designer buscando todos esses caminhos. Realmente poderia ficar aqui falando um vídeo sobre cada um, porque como eu falei, cada âmbito do design, cada segmento vai ter uma profundidade enorme, e dentro de cada categoria vai ter muitas variações e tudo mais. E se vocês tiverem interesse sobre alguma área em particular, comenta tudo aí no vídeo. Espero que não tenha sido muito chato. Espero que possa ter dado um direcionamento para a pessoa que quer fazer design. Se a pessoa tem alguma dúvida sobre design, principalmente no curso da SPM, pode ficar à vontade aí e comentar. Mas assuntos que sejam relevantes, que realmente possa falar por um longo tempo. Vou procurar não me prolongar tanto quanto esse vídeo, mas é que realmente é um carinho enorme que eu tenho por essa área. É um carinho enorme que eu tenho
pelas ferramentas e as possibilidades que essa área pode fazer para as pessoas, para as empresas. E eu queria falar com muito cuidado, queria falar tudo, quase tudo que eu sei. O resto realmente você vai ter que conversar comigo para ter uma consultoria, se for para ser aplicada no seu negócio e entender de uma maneira mais sucinta o que realmente você pode fazer para o seu público com as ferramentas necessárias para as mídias que você tenha dinheiro. É nóis, família, tamo junto no corre, mostrando um pouco mais sobre essa minha carreira como designer e como hoje em dia eu aplico nas minhas redes sociais e posso aplicar também para você, cliente, produto, pessoa. É nóis, tamo junto, povo no corre. Já dá aquele like aí, se você não deu no começo do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscreve no canal e também comenta, caso você tenha alguma dúvida sobre alguma coisa. É nóis, tamo junto.